Eu tenho um cunhado que mora numa cidade do interior, no estado de São Paulo, chamada Santa Rita do Passa Quatro. Ele me contou uma história muito interessante. Uma vez um dos anciãos da sua igreja foi ao sábado na igreja e por 2 sábados percebeu que uma família não estava vindo à igreja. Santa Rita do Passa Quatro é uma cidade que tem muitas fazendas, sítios, roças, e aquela família morava muito distante da igreja. Então, no sábado à tarde, ele resolveu visitar a família para ver o que estava acontecendo. Ele percebeu, ao chegar em casa, que o marido estava viajando. A senhora com as suas crianças estava em casa e, ao conversar, ele observou que a família estava passando por algumas dificuldades financeiras. E observou também que eles não tinham à mesa nem fruta, nem comida, nem pão. Um gesto de generosidade, aquele irmão foi até a um mercado próximo e comprou alguns alimentos e trouxe para eles se alimentarem. As crianças rapidamente comeram aquela comida com muita alegria. Depois de orar com a família, depois de ler a Bíblia, quando o irmão já estava indo embora, aquela mãe chamou um dos filhos e disse: filho, vai à gaveta e traz um envelope. E quando aquela senhora entregou ao pastor, era o envelope do dízimo. Tal tipo de fé é aquilo que Deus espera de seus filhos em relação ao dízimo e à oferta. Aquela senhora provou, em meio às dificuldades, que a fidelidade a Deus, acima de tudo, é o mais importante. Deus espera de nós hoje um povo fiel. E quando se fala em dízimo e oferta, existem 3 princípios básicos que nós não podemos nos esquecer. O primeiro princípio sobre dízimo é o princípio das primícias. Deus deixou claro em Êxodo capítulo 34, versículo 26, que eu quero compartilhar com os irmãos, o seguinte pensamento: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. O segundo princípio sobre o dízimo é o princípio da mordomia em si. Quando Jesus contou o episódio do mordomo, do dono fiel, que deu aos seus servos talentos, ele deixou claro ali que cada um podia administrar os talentos que ele deu. Mas no final, cada um devia cuidar conforme gostaria e conforme poderia. E certo é que no final haveria o acerto de contas. Deus espera que nós sejamos fiéis como mordomos. E o último princípio é o princípio da proporcionalidade. Se nós entrarmos na história da viúva, a oferta da viúva, que Jesus destacou nos dias em que ele esteve aqui na terra, aquela senhora deu tudo o que tinha. E o apóstolo Paulo enumera: Deus abençoa aquele que dá com alegria. Nós devemos dar proporcionalmente aquilo que o Senhor nos proporciona. Muito mais do que a porção, Deus está interessado na proporção. Então, queridos irmãos, sejamos fiéis a Deus em todo o tempo, que Deus há de trazer uma bênção para nós. O dinheiro é um legado de Deus. Não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto e roupas para o nu. É uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde ao enfermo ou de pregar o evangelho ao pobre. Ciência do Bom Viver, página 287. Adoremos ao Criador devolvendo-lhe o santo dízimo e ofertas de gratidão.